meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui em nosso meio nessa noite? Foi como realmente a pastora ela acabou de dizer: se o culto acabasse aqui, a gente já poderia ir para casa, deitar e dormir, porque Deus ele já falou. Deus ele fala com quem está vivo. Estamos vivos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do 1 Samuel, capítulo é o de número 1. Eu tenho uma breve reflexão ao nosso coração nessa noite. Livro de 1 Samuel, o seu capítulo é o de número 1. Iremos fazer uma leitura um pouco extensa, mas é para que possamos entender melhor aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Eu acredito que todos já ouviram falar dessa mulher Ana. Ela é conhecida, mas a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu leio, quanto mais eu capto, mais sai água. E Deus ele ministrou algo no meu coração na noite de ontem, que está nesse texto, e eu quero transmitir para a igreja nessa noite. Livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Iremos iniciar a leitura do capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 9 e 10. Se a igreja achou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra de Deus: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim, e era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana, porém, não os tinha. E todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló, para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. E nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, ele dava porções de carne à sua esposa Penina, e a cada um dos seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, ele dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Versículo 6: e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Versículo 8: perguntava Eucana, seu marido, por que não come e por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Verso 9: certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou, e o sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. E Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Verso 11, a gente encerra. Então Ana fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, e se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. E você pode se assentar, glorificando e exaltando o nome de Deus. Se algum obreiro conseguir trazer um pouco de água para mim, minha garganta não está muito bom. Com esse tempo, o tempo muda, a garganta muda junto com o tempo. Meus irmãos, eu vou ser bem breve, bem objetivo, até porque é um culto de família, e eu orei a Deus e eu pedi uma palavra relacionada à família.
Foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. A mulher, ela tem uma capacidade dentro dela de gerar. E o único que consegue gerar uma vida é Deus. Mas Deus colocou dentro da mulher essa capacidade de gerar outra vida. Isso é interessante, porque a mulher ela já tem uma vida, mas ela consegue carregar outra vida dentro dela. O livro de 1 Samuel, o seu capítulo de número 1, vai nos falar a respeito da história de uma mulher, de um homem chamado Eucana. Homem esse que tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. É interessante observarmos alguns pontos importantes desse texto para que possamos compreender melhor o porquê que Eucana ele tinha duas esposas. Naquele tempo, se um homem se casasse com uma mulher que não tivesse a capacidade de gerar vida, de gerar alguém, de dar título, de ser pai, este homem ele poderia se casar com outra mulher e assim dar continuidade à família. O capítulo 1 vai nos falar deste homem que tem por nome Eucana, que é o nome do seu filho. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Só que a Bíblia vai nos dizer que Penina, ela tinha filhos, porém Ana, ela não tinha filhos. Existia em Ana uma esterilidade. Ana não conseguia gerar. Mas se você perceber no texto, você vai perceber e entender que quem fechou a madre de Ana foi o próprio Deus. E é interessante observarmos no capítulo de número 1 que dentro desse contexto agora está acontecendo um conflito dentro da casa deste homem. A Bíblia vai dizer que Penina provocava Ana pelo fato de Ana não conseguir gerar. E naquele tempo, para uma mulher não gerar, era uma humilhação muito grande. Naquele tempo, uma mulher que não tinha capacidade de gerar, ela era vista como uma mulher que era amaldiçoada pelo próprio Deus. Até porque é uma ordenança do próprio Deus, porque uma família sempre foi projeto de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, Deus ele dá uma ordenança ao homem. Ele deixa pai e mãe, une-se a sua mulher, e a partir daquele momento os dois passam a ser uma carne só. E daí em diante o homem teria relação com a mulher e daria continuidade sobre a face da terra. Só que Ana ela não tinha essa capacidade de gerar dentro dela. E talvez Ana até tinha, mas o texto vai nos falar que o próprio Deus fechou a madre de Ana. Porque se tem uma coisa que nos prejudica é gerar no tempo errado. A melhor coisa que tem é a gente permanecer na posição que Deus nos colocou e gerar no tempo que Deus estabeleceu. No capítulo 1 está acontecendo um conflito dentro da casa de Eucana. Era como se Penina olhasse para Ana e falasse: eu tenho, você não tem. Eu gero e você não gera. E a Bíblia vai dizer que Ana está agora em uma espécie, em um sentido, em uma depressão, ao
E isso por si próprio já é uma humilhação. E agora Ana, dentro do próprio lar, tem alguém que o provoca, que zomba dela. Este é o Senhor. Dentro do capítulo 1, está acontecendo pelo menos 2 tipos de crise. Repita comigo: 2 tipos de crise. 2 tipos de crise. A primeira crise que está acontecendo é uma crise familiar dentro do lar de Eucana, um conflito, um atrito. E a segunda crise que está acontecendo é uma crise no altar de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que naquele tempo os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias. Só que a Bíblia vai dizer que eles não tinham temor a Deus. A Bíblia vai dizer que eles faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E logo aqui já dá para a gente entender que está acontecendo uma crise no templo do Senhor. Deus está olhando agora para a casa de Eucana e está vendo uma crise familiar. E Deus agora também está olhando para o altar do templo e está vendo uma crise espiritual. A Bíblia vai dizer que naqueles tempos, no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, naquele tempo era muito raro as visões do Senhor. Naquele tempo era muito raro se ouvir Deus falar. Logo, isso aponta que verdadeiramente Israel agora está vivendo uma crise política e uma crise espiritual. Então, o primeiro ponto que precisamos entender é que dentro desse texto, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, está acontecendo 2 tipos de crise. A primeira crise é no lar de Eucana, e a segunda crise é no altar de Deus. Era dolorido para Ana. Mas Ana, ela não deixava de subir ao templo para adorar o Senhor. E isso me chama a atenção, porque Ana, ela pode ser amargurada de espírito. Ana, ela pode não gerar, mas Ana, ela não abandona o Senhor. De ano em ano, Ana estava no templo oferecendo o seu sacrifício a Deus. Ana, ela está com a sua madre fechada, mas ela está com o seu coração aberto
fechada, mas Ana tem seu coração aberto para Deus. Ana ia oferecer seu sacrifício a Deus e orava, persistia. A Bíblia fala que ela perseverava em oração. Só que Deus estava esperando Ana mudar a oração. Deus estava esperando Ana mudar o posicionamento dele. Porque Ana, ela está no templo, mas ela está orando da maneira errada. A intenção do coração é que vai fazer as mãos de Deus se movimentar. Ana está no templo orando. Só que Ana, ela está pedindo: Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, dá para mim. Enquanto Ana está orando, pedindo para ela, Deus até ouve, mas não atende a oração de Ana. Mas a partir do momento que Ana muda a oração, que Ana muda o posicionamento, e as palavras de Ana agora é: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei no teu altar para todos os dias da sua vida. E parece que eu estou ouvindo agora Deus ouvindo a oração de Ana e falando para Ana: era isso que eu queria de você, Ana. Era essa oração de entrega que eu queria de você, Ana. Porque enquanto Ana pedia: Senhor, dá para mim, Senhor, faz para mim, imagino eu Deus olhando para Ana e falando: já que você quer para você, faz você mesmo. Mas a partir do momento, irmão, que Ana se levantou, que Ana se posicionou, que Ana falou para Deus: Senhor, se o Senhor me der, eu coloco no teu altar. Ele vai viver no teu altar, ele vai ser consagrado no teu altar. Imagino eu agora, irmão, Deus olhando para Ana e dizendo: eu esperei tanto tempo por essa oração. Sabe por que tem oração que Deus não atende? Parece que tem vez que a gente ora, mas parece que a oração não passa do tempo. É que a gente até ora, mas a intenção do coração é boa. E se a intenção do teu coração não bater com o propósito de Deus, esquece. Senhor, eu quero um carro para mostrar para fulano que eu tenho. A oração pode até ser boa, mas a intenção não está batendo com o propósito de Deus. Mas a partir do momento que a gente fazer essa oração: Senhor, eu quero um carro para buscar o irmãozinho que mora lá do lado da cidade, ele não tem carro para ir. Sabe, dá um carro. Se o Senhor me dá um carro, eu busco ele e levo. Porque, irmão, a gente tem que entender uma coisa: Deus, ele não se impressiona com palavras bonitas. Deus, ele não se impressiona com a minha oratória, com o meu termo. Deus, ele se impressiona com posicionamento, com oração sincera. Ana estava com a madre fechada, mas estava com um coração aberto para que Deus pudesse trabalhar no coração de Ana e na vida dela. Ana agora ela muda a oração. Vai ao tempo e ela faz essa seguinte oração: se o Senhor me der, se te atentares para o sofrimento da tua serva e me deres um filho, eu o dedicarei no teu altar. Ele vai viver no teu altar. Lembra que eu falei que Israel agora está em uma crise espiritual? Uma crise familiar na casa de Eucana e uma crise espiritual no templo do Senhor. E era isso que Deus queria de Ana. Porque Ana, ela precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta, de um juiz e de um sacerdote. Você está entendendo que a oração de Ana bateu com a necessidade do tempo? Porque a necessidade de Ana é um filho, porque Ana é estéril, e a necessidade
Bíblia fala que Ana faz essa oração. O sacerdote ali observava Ana enquanto Ana orava. Ana, ela não conseguia falar as palavras bonitas. A Bíblia fala que ela ouvia os lábios, mas não só ouvia nada. Só que ela orava no coração. E o nosso pastor ele já falou isso aqui. Coloca o coração na oração. A Bíblia vai dizer que quando o sacerdote ele olha para Ana, ele vai falar para Ana: larga esse vinho, mulher. Meu Deus. Olha a situação que o sacerdote está. Porque o sacerdote ele não está tendo sensibilidade para entender que Ana é uma mulher amargurada de espírito e está derramando seu coração diante de Deus em oração. Só aqui já dá para perceber. Olha a situação do sacerdote. A Bíblia vai dizer que ele olha para Ana no versículo de número 12. E ele fala para Ana: larga esse vinho, aparta-te desse vinho. Só que Ana vai responder a Eli no capítulo 1, versículo 15: meu Senhor, eu não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois eu sou uma mulher profundamente triste. Agora Eli vai olhar para Ana e vai dizer: vai, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. E Ana, irmão, a Bíblia vai dizer que Ana vai para casa. Agora o rosto de Ana já mudou, o semblante de Ana já mudou. Ana agora está se alimentando, porque ela agora recebeu uma palavra profética. E a Bíblia vai dizer que Eucana teve relações com Ana, e Deus se lembrou de Ana, e Ana gerou. Ana gerou, e ela não gerou qualquer homem. Estamos falando de um profeta que a Bíblia diz que nenhuma de suas profecias caiu por terra. Tudo que ele disse, tudo que ele profetizou, aconteceu como disse o Senhor. Você está entendendo? Existe uma diferença entre Penina e Ana. Ana, ela não tem, porque não é o tempo dela gerar. Penina, ela tem, mas Penina, ela é o tipo de crente, ela é o tipo de pessoa que ela tem, mas ela não tem para a glória de Deus. Ela tem para falar que tem, ela tem para humilhar o irmão, ela tem para humilhar a irmã, ela tem para provocar o irmão que não tem irmão. Penina, ela até tinha, mas Penina tinha sem propósito. A madre quem fechou foi Deus, mas quando Ana gerar, Ana vai gerar para a glória de Deus. Ana vai gerar para a glória de Deus. Ana vai gerar para a glória de Deus. E eu estou pregando aqui para a gente que questiona Deus o porquê não gera, e não me entenda mal. Vai demorar, mas quando você gerar, você vai gerar para a glória de Deus. Porque enquanto eu preparava essa ministração, enquanto eu preparava essa palavra, Deus ele falava fortemente ao meu coração que eu iria pregar para pessoas que carregam traumas da infância. Mas esse teu trauma, esse trauma da tua infância não vai interferir na vida do teu filho, não vai interferir na vida da tua filha. Esse trauma vai morrer em você e ele não vai para frente. Sabe por quê? Porque Deus ele me fez voltar um pouco lá na minha infância. As pessoas me veem hoje assim, mas nem sempre foi assim. Eu conheci meu pai biológico tem 6 anos. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu nunca recebi o eu te amo do meu pai. E eu não estou aqui me vitimizando. Eu estou falando aqui de traumas que eu tive na infância, que infelizmente até hoje eu tenho sequelas. Só que será uma noite que Deus vai curar traumas do coração de pais e de mães aqui nessa noite.
Faz exatamente 6 anos que eu conheci meu pai biológico. Tenho um pai, mas é como se eu não tivesse. E eu estive conversando com a minha mãe e eu perguntei um pouco para ela da minha história. E a minha mãe, ela falou que a minha gravidez, ela foi indesejada. A minha mãe, ela conversando comigo, eu falei para a minha mãe, seja muito sincera, me conta um pouco da minha infância, conta um pouco de como foi a sua reação de quando descobriu que estaria grávida, que estava grávida. Minha mãe falou que entrou em desespero. Logo em seguida, o pai dela expulsou ela de dentro de casa. Queria expulsar, só não expulsou porque a minha avó não deixou. Meu pai sumiu. Tanto que eu sou uma pessoa que eu não nasci com mãe nem pai, eu nasci com vó, avôs. Fui criado pela minha avó, fui criado pelo meu avô. Graças a Deus não me faltou educação, mas eu nunca recebi, eu te amo do meu pai, eu nunca recebi, filho, você vai ser alguém na sua vida. Nunca. E o que é que isso tem a ver com a pregação? Uma muda de traumas. Dentro do lar de Eucana está tendo um conflito. E eu sei que eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que carregam traumas do passado. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que carregam sequelas do passado. Mas esse trauma que você carrega, pai, ele não vai afetar a vida do teu filho. Esse trauma que você carrega, mãe, ela não vai afetar a vida da tua filha. Porque você pode não ter vindo de uma família estruturada, mas uma família estruturada vai vir de você. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Deus, ele falava para mim, filho, você não veio de uma família estruturada, mas uma família estruturada vai vir de você. Talvez você carrega traumas do teu passado. Eu era aquele tipo de pessoa, eu me lembro, que as pessoas olhavam para mim, tadinho dele, criado com vó no Nordeste, o pai não está nem aí, a mãe não está nem aí, tadinho dele. Eu lembro como se fosse hoje, irmão. As pessoas olhavam para mim e falavam, vai ser um Zé Ninguém, vai dar ruim, ele vai morrer no tráfico, ele vai morrer nos caminhos errados. Mas parece que eu estou vendo Deus olhando para o ventre da minha mãe dizendo, ele vai nascer, mas ele não só vai nascer, ele vai ser profeta. Parece que eu estou vendo Deus agora, irmão, olhando para o ventre da minha mãe e me vendo aqui nessa noite pregando, e me vendo aqui nessa noite levantado como um evangelista para a glória de Deus. Eu me lembro que as pessoas olhavam para mim, porque, irmão, eu sempre fui um jovem rebelde, porque eu fui criado com vó. Eu era aquele tipo de pessoa que as pessoas debochavam. Tadinho dele, não vai ser ninguém. E eu tenho um sonho. Eu acho que a maioria dos jovens tem esse sonho de ter um pai pastor. Como eu queria ter um pai pastor. Como eu queria ter um pai do meu lado de oração, em jejum. Vai, filho, Deus é contigo. Eu não tive, mas o meu filho vai ter. Eu não vim de uma família estruturada, mas uma família bem sucedida, próspera, abençoada vai vir de mim. Ana tem um trauma, só que ela gerou. E como eu disse, Ana, ela não só gerou, Ana, ela gerou para a glória de Deus, porque existe uma diferença de eu gerar um homem e gerar para Deus. Irmão, e tudo aquilo que eu gero no altar é do altar. Pode passar tempo, pode passar ano, mas tudo aquilo que eu gero no altar é do altar. E Deus ele falava para mim que eu iria ministrar para mães, para pais que oram pelo filho.
seria aquele homem que teria a honra de ungir o rei Davi, de ungir o primeiro rei de Israel, Saul. Não estamos falando de qualquer homem. É por isso que a gente precisa entender a importância de gerar no tempo de Deus. Porque a gente às vezes quer colocar Deus na parede. Senhor, eu não quero para amanhã, eu quero é para agora. Mas Deus está olhando para a tua vida e está dizendo: ei, o que eu vou te dar não vai ser que nem termina. Eu não vou te dar para você humilhar quem não tem. Eu não vou te dar para você pisar em quem não tem. Eu vou te dar para a minha glória. Eu vou te dar para o meu altar. O que você está gerando é no ventre da dor. O que você está gerando não vai ser algo momentâneo. O que você está gerando está demorando, mas está gerando para Deus. Está demorando, mas está gerando para o altar. E tudo aquilo que é do altar vai ser gerado no altar e vai voltar para o altar. E era o que Deus falava para mim: filho, você vai pregar para pais que tem traumas. Eu não sou pai, mas eu vou ser um dia. Agora não. Eu vou ser pai um dia. E era o que Deus ele ministrava no meu coração. Eu não vim de uma família abençoada. Eu vim de uma família totalmente confusa. Uma família totalmente problemática. Faz exatamente 12 anos que eu estou para cá. Eu fui criado com a minha avó e quando a minha avó morreu, meu avô me trouxe para cá, me deixou na casa das tias e eu vivi de casa em casa, casa em casa. Agora que eu posso dizer que eu tenho a minha casa com a minha esposa. Glória a Deus. Mas antes de eu casar, para quem não sabe, eu já morei com o evangelista Valmir. O evangelista Valmir, eu considero ele como um pai, porque ele cuidou de mim algum tempo. Ele é a missionária Mariana. E assim foi a minha vida. Deus ele foi colocando pessoas do meu lado para me ajudar, para me acolher. Porque a minha mãe meu pai ele não gerou, não foi um acidente, foi um propósito. Já morei com a evangelista Valmir. Chegando aqui eu morei de casa em casa. Eu morei com meu irmão, morei com as minhas tias, morei com os meus tios. E assim foi. Até que um dia eu conheci Deus. Glória a Deus. Até que um dia eu tive um encontro com Deus. E eu me lembro de uma certa vez que Deus usou uma mulher de Deus lá na igrejinha. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava na Nossa Senhora Aparecida. Todo culto eu estava. Chegava atrasado, todo culto eu ia. Todo culto que eu ia, Deus ele bradava na minha vida. Eu me lembro de uma certa vez que Deus levantou uma mulher de Deus e falou: filho, você não foi um acidente, você foi um propósito meu. Você está entendendo? Glória a Jesus. Talvez para o meu pai foi um acidente, foi um erro. Mas Deus, irmão, ele é aquele que tem a capacidade de pegar aquilo que nasceu torto e desentortar. Deus, ele tem a capacidade de pegar aquilo que não era para vir ao mundo e transformar em nome de Deus, transformar em nome de Deus. Como eu já disse, eu não vim de uma família estruturada, mas eu profetizo que uma família estruturada vai vir de mim, uma família abençoada, uma família curada vai vir de mim, porque, irmão, Deus ele ministrava no meu coração esse trauma, pai, não vai atingir a vida do teu filho, esse trauma, mãe, não vai atingir a vida do teu filho, da tua filha, esse trauma Deus quer curar hoje, esse trauma vai morrer em você, esse trauma não vai mais para frente, porque você será uma bênção, você e a sua casa, para a glória de Deus. Já vou encerrar. Eu não tive apoio do meu pai, mas eu dou glórias a Deus porque Deus colocou pessoas do meu lado que eu posso chamar de pais também. Glória a Deus. Eu nunca fui de conversar muito com a minha mãe, de ter uma intimidade com a minha mãe, porque eu não fui criado com ela.
criado com a minha avó. E até hoje a minha avó, já está na glória, mas a minha avó não chamava ela de vó, chamava ela de mãe. O meu avô até hoje chama ele de pai. Eu não consigo, irmão, chama de pai. O meu avô não chama de pai. E foi assim por assim. Para alguns acidentes, mas para Deus um propósito. Glória a Deus. Na ótica humana, um acidente. Mas na visão de Deus, na ótica de Deus, Deus ele já estava olhando para o meu futuro, olhando para mim e vendo aqui hoje. Glória a Deus. Você já parou para pensar? Deus certa vez ele falou isso comigo, ele me instruiu no meu coração. Porque, irmão, Deus ele não chama pessoas curadas para usar. Deus ele chama pessoas feridas para usar e ir curando conforme ele vai usando. Glória a Deus. Porque eu posso curar, eu não sou curado 100%. Isso não está. Eu carrego coisas do passado, sequelas do passado, traumas, porque eu tive uma infância difícil. Só que eu vou fazer o quê? Deus ele olhou para mim e escolheu. Mas eu costumo dizer que quando Deus ele quer escolher alguém, ele aponta o dedo. Você pode se esconder, você pode ir para onde você quiser. Porque se tem uma coisa que tem em Deus, é um atributo que se chama onipresença. Aonde você for, aonde você estiver, Deus ele vai atrás de você. Porque não, se tem uma coisa que é impossível, é fugir da presença de Deus. Se tem uma coisa não que é impossível, é fugir da presença de Deus. Ei, eu estou pregando aqui para gente que foi consagrada a Deus desde o ventre. Eu estou pregando aqui para gente que Deus tem chamada na terra. Eu estou pregando aqui para gente que Deus olhou, apontou o dedo e disse: é você mesmo. E aí, irmão, que às vezes a gente diga, porque, irmão, várias vezes, muitas das vezes, eu olhava para a escolha de Deus e falava: Senhor, tem gente melhor. O Senhor vai escolher alguém que não tem estrutura, alguém que não foi criado com o pai, alguém que não tem experiência. Mas Ele está me dando. Porque, irmão, Deus ele te chama ferido. Ele vai te curando. No processo. Ele vai te curando. É 1% todo dia. Ele vai te curando. Mas escute: as suas impossibilidades não impedem de Deus te usar. Glória a Deus. Porque tem gente que bota um bloqueio na frente de Deus: Senhor, não me usa, não dá para usar porque eu tenho um trauma da infância, porque eu tenho um trauma lá atrás, porque eu nasci num nariz estruturado. Deixa Deus fazer isso aí. Deixa Deus curar essa ferida. Não deixa essa ferida, pai, atingir a vida do teu filho. Não deixa esse trauma do teu passado atingir a vida da tua filha. Olha a Deus: Senhor, a minha família é uma família desestruturada, mas uma família abençoada vai vir de mim. Eu vou encerrar. E é isso que acontece em 1 Samuel capítulo 1, versículo do 1 em diante. Essa é um pouco da história dessa mulher que se chama filhos gerados no altar. Não adianta, não adianta. Pode tentar fugir, pode passar o tempo que for. Foi gerado no altar, vai voltar para o altar. É do altar, é de Deus. Eu já falei várias vezes aqui no momento do dízimo e oferta sobre que Deus ele não toma, ele devolve. O altar. O altar, ele não toma, ele devolve. Ana, ela gerou para Deus, Deus gerou para ela. Enquanto você gera para o altar gera para você. Enquanto você gera para Deus, Deus gera para você. Quando Ana decidiu no seu coração: eu vou gerar para Deus, aí Deus decidiu gerar para Ana. O altar não toma, o altar devolve. Ana, ela deu 1, Deus deu 5. Ana deu 1, o altar deu 5. Porque o altar sempre vai devolver multiplicar. Você está entendendo que o que importa
Porque se a gente falar que Ana não era uma mulher de oração, a gente está se enganando, a gente está falando heresia, porque Ana era uma mulher de oração, ela orava. E o que acontecia com Ana não era falta de ir ao templo, porque Ana ia ao templo. Só que a intenção de Ana, do coração de Ana, e foi Jesus mesmo que disse: pedi, e não recebeste. Gera para Deus que Deus gera para você. Gera para Deus que Deus gera para você. Gera para o altar que o altar gera para você. Ana deu 1, o altar deu 5. E esse é um pouco da história de Ana. E é um pouco da minha história. Eu fui criado em um lar assim, mas para a glória de Deus, Deus ele me alcançou. Hoje estou aqui com 22 anos, aprendendo, apanhando, amadurecendo, mas estou caminhando. E eu creio numa família abençoada e estruturada. Mas vou de mim, fica de pé comigo. É sobre entender isso. Não deixe esse trauma atingir a vida do teu filho. Não deixe esse trauma atingir a vida da tua filha. Olhe para a tua filha, profetize pela tua filha, ore por ela, decrete que ela é do altar. E tudo que é do altar vai ter que vir para o altar. Passe o tempo que for, se for gerado no altar, vai ter que vir para o altar. Levante suas mãos. Porque o meu desejo nessa noite é que Deus te cure de todos os traumas. O meu desejo nessa noite é que Deus cure você de todos os traumas que você teve. Você não precisa falar o que você vai orar para mim, eu não quero saber. Dobra a sua joelho. Se quiser subir em cima do altar, se faltar lugar, espaço, aí sobe aqui em cima e dobra o joelho. Pode dobrar o joelho. Isso, você vai gerar com propósito, irmãos. Você que é mãe, diga: eu gerei filhos para o altar. Eu gerei filhos para o altar. O meu filho é do altar. O que é do altar vai voltar para o altar. Pode subir, se faltar espaço, pode subir aqui em cima, que pode dobrar o joelho aqui em cima, irmão. Pode vir. Isso, pode vir, pode subir. Pode subir, irmãos. Pode subir, gera com propósito. Isso, gera com propósito. Gera com propósito. Pode gerar com propósito. Gera com propósito, irmãos. Olha uma criança com o rosto no chão ali orando, ó. Olha uma criança ali com o rosto no chão orando, irmãos. Oh, glória a Deus. Os obreiros também, dobra o joelho também, obreiros. Gera com propósito, vocês geraram filho com propósito. Se derrame na presença de Deus em todo o coração de vocês. Gere com propósito, gere com propósito. Fala: Senhor, me exalta, Senhor, me prospera, porque eu quero prosperar com propósito, Senhor. Fala: Senhor, me usa, mas eu quero que o Senhor me usa com propósito, Senhor. Isso, ora com propósito, ora com propósito.